E acaba de ser lançado o livro Vigília Lula Livre, um movimento de resistência e solidariedade da autora Áurea Lopes, que é jornalista. É com ela que nós vamos falar agora. Olá, Áurea, como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-la. Bom dia. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Áurea, eu queria que você falasse sobre o desafio, né, de fazer esse livro num momento tão importante da história brasileira. Eu estou, enfim, quase acabando, né, já de ler o seu livro, e realmente tem momentos tão emocionantes, detalhes tão importantes que a gente acabou não tendo conhecimento. Eu queria saber como é que foi esse desafio, né, de fazer desse livro, né, esse livro reportagem que conta a história aí da Vigília Lula Livre e das pessoas, né? A história das pessoas que faziam parte também dessa vigília e todo o entorno e toda a história e desde a prisão, né? Desde quando Lula também se entregou à Polícia Federal. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi esse processo? Foi uma aventura muito gostosa, né? Porque foi meu primeiro livro, nunca tinha escrito, e eu não conhecia a Vigília, acompanhei quando aconteceu a prisão do Lula pela imprensa, acompanhei os primeiros dias da Vigília pela mídia, mas aí, com o tempo, as notícias já começaram a rarear, né? Então, a gente só tinha notícia quando acontecia um ataque, quando tinha uma personalidade muito importante que visitava, e depois foi sumindo, sumindo. Mas eu sou militante de esquerda, ativista, tenho muitos amigos também militantes, e eu ouvi dizer que eles iam para a vigília, estavam à vigília, final de ano passaram na vigília. Então me deu vontade de conhecer. Falei, deixa eu conhecer. Conheci Dil, que também teve uma época que eu estava com pouco trabalho, e eu falei, eu vou lá dar uma olhada, ver o que é isso, de repente faço uma matéria, é, né, tá na hora de fazer um resgate aí, um consolidado. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito bem impressionada, porque aquilo não era um lugar de falar bom dia, boa tarde, boa noite, presidente, né? Tinha se tornado um complexo, era um núcleo ali de militância, de formação política, um centro cultural praticamente, tinha uma sinergia com trabalho de base na comunidade, então eu fui me encantando e cada um que eu conversava, eu queria conversar com mais três, cada três com mais 10, então assim, fui descobrindo tudo o que aconteceu e falei, puxa, isso merece um registro, né? Um registro interessante. Então, eu fiz um levantamento de todos os aspectos, né? De atividades, de personagens, de organização daquilo, e falei, eu vou fazer esse registro. E comecei a acompanhar, então, aí já mais de perto, a frequentar a vigília, conhecer as pessoas, e fui escrevendo, escrevendo, e aí aquilo se arrastava, né? Porque o Lula não saía da prisão. Então, chegou um momento que eu falei para o editor, bom, acho que a gente tem que fechar esse livro, mesmo com ele preso, né? E aí, assim, o livro já estava sendo editorado, já para preparação gráfica, e de repente temos a notícia da soltura do livro. E aí parem as máquinas, né? Fui para lá imediatamente Sim, e fiquei muito feliz porque eu consegui dar o fecho, né? E a vigília conseguiu dar o fecho, né? Foi um exatamente. movimento espontâneo e que conseguiu atingir o seu objetivo. O objetivo era aquele, né? De resistir e eles conseguiram até o último dia. Foi muito legal isso. Exato. Bom, a gente já sabe aqui que o Lula ele foi preso no dia 7 de abril, né, de 2018, foi libertado 8 de novembro de 2019, ficou 580 dias preso, e logo no começo do livro tem uma passagem que eu vi que é tão interessante em relação à chegada dele no aeroporto lá em Curitiba, né? E, enfim, a gente sabe que tem os funcionários da Infraero. Será que você pode contar um pouquinho essa história que é tão interessante? Linda essa história, né? Então, tem um militante que é um funcionário da Infraero, é um dirigente sindical, e ele foi escalado para ser o coordenador da recepção ali da chegada do Lula. E ele, companheiro de uma militante também da área da educação,
e ele organizou aquela equipe com pessoas conhecidas dele, porque ele disse que eu precisava ter pessoas da minha confiança, que eu soubesse que não iam tentar nada, não ia acontecer nada. Então, ele conseguiu montar a equipe de recepção do Lula com os seus colegas que ele sabia que eram simpatizantes também. E aí ele narra, né, o momento da chegada, que foi muito emocionante para ele, para os colegas. Ele conta que um colega chegou até a passar mal de ver o Lula sendo preso, e ele que providenciou o helicóptero, que tomou conta do helicóptero, que iria transportar o Lula do aeroporto para a PF. Então, durante todo esse tempo, ele foi se comunicando por WhatsApp com a companheira dele, que estava na porta da PF. Eles estavam desde de manhã, né, os militantes todos se reuniram na porta da Polícia Federal. E ela estava lá, com as lideranças, no meio da coordenação. Então, ele ia dando para ela, por WhatsApp, o passo a passo. Assim, o avião está pousando, já pousou, ele está parado. E aí, quando ele saiu, ele avisou ela, falou, olha, o helicóptero que saiu agora é o helicóptero dele. Então, daqui 7 minutos, ele vai pousar na Polícia Federal. Eles sabiam exatamente a hora que ele ia pousar. E o que ele conta também é que na hora que ele viu o Lula passando por ele, assim, o chefe dele falou para ele, não faça nenhuma besteira. Porque o chefe, como sabia que ele era um simpatizante, falou, esse cara vai sair, vai abraçar o presidente, vai falar Lula, qualquer coisa assim. Então, foi muito interessante isso, porque ele falou, meu chefe me segurou e falou, não faça nenhuma besteira, né? E aí eles sabiam exatamente quando o helicóptero ia pousar, porque ele tinha mandado esse WhatsApp para a companheira dele, que estava ali com as lideranças na porta da polícia. Foi muito emocionante. E aí o que acontece é que quando ele chega na Polícia Federal, realmente houve aí aqueles fogos de artifício contra o helicóptero, e você dá detalhes também do que o piloto, né, estava passando naquele momento. Realmente foi um momento de perigo, né? Foi muita tensão, porque os militantes estavam desde amanhã, né, tanto os favoráveis quanto os contrários, separados. A Polícia Federal fica ali numa esquina. Então, de um lado ficaram os militantes favoráveis, do outro lado os contrários. E a polícia separou com 2 carros, alguns policiais, mas na hora que o helicóptero vinha chegando e pousando, eles começaram a atirar fogos de artifício na direção do helicóptero, né? Uma intenção pura de derrubar mesmo, de causar algum acidente. E aí ficou tenso o negócio lá na porta, começou uma agitação, mas as pessoas estavam pacíficas, não estava tendo nenhum tipo de agressão. Só que, mesmo assim, a Polícia Federal começou a jogar bombas em cima daquela multidão que estava ali. Então, assim, tinha criança, tinha deficiente físico, tinha deputado de muleta. Então, foram, assim, muitas pessoas atingidas, muita violência, e tentando dispersá-los. E as lideranças dos movimentos estavam dentro da PF nessa hora, porque tinham sido chamadas para tomar conhecimento de um interdito que o município de Curitiba tinha impetrado para que eles não ficassem ali ao redor da PF. Só que esse interdito só foi avisado assim no último momento, quando já tinha centenas de pessoas ali. Então, não tinha como tirá-los de lá naquele momento, com o Lula chegando, sabe? Então, foi uma confusão mesmo, e foi muito grave, porque teve gente muito ferida, gente que precisou fazer várias cirurgias por causa de estilhaço de bomba, bala de borracha. Foi muito dramática essa chegada do Lula ali. Exato. E o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia presente, né? Com várias advogadas, né? Ah, sim, sim. Eles acompanharam e tentaram fazer os boletins de ocorrência naquela noite. A ação ainda está seguindo, porque as pessoas atingidas se reuniram e entraram com ação contra a polícia, né? Então, a ação ainda segue, mas eles trabalharam nisso.
Muito bem. E, bom, queria que você falasse também a participação das pessoas, né, ali naquela vigília. São muitos os personagens, né, que a gente sabe que tem ali uma riqueza, e as pessoas que estavam visitando também. E entre elas, uma cozinheira, não é isso? Uma cozinheira preferida do Lula. Essa passagem É, também é interessante você contar. ela esteve um dia lá, cozinhou para 2.000 pessoas, né? Então, assim, depois que houve esse ataque da polícia, é, as pessoas que estavam ali correram e depois se reuniram de volta num cruzamento que tinha ali perto da polícia. Nesse momento, a PM já tinha feito um cordão de isolamento e eles não podiam mais chegar perto das grades. Então, eles se acomodaram ali ao redor. E esse se acomodar, no início, acharam que iam ficar ali 2 dias, 3, uma semana, né? 2, logo vai sair um habeas corpus e segue, né? Mas não, a coisa foi ficando. Só que, assim, eles se organizaram, né? Isso foi uma das coisas mais interessantes que eu vi ao fazer essa reportagem. Foi é, essa convergência de movimentos com DNAs diferentes, com naturezas políticas diferentes, dando conta de uma ação comum, porque a vigília ela foi coordenada pelo PT, CUT, MST e MAB, majoritariamente. Eram os 4 movimentos que estavam mais à frente ali e definindo as estratégias, né? Desde esse momento, vamos nos organizar para ficar aqui. Então, assim, banheiro químico chegou, cozinhas, eles chegaram a ter mais de 40 cozinhas nas ruas, né? Ocupar as ruas com barracas, com toda a infraestrutura mesmo. Eles tinham equipe de limpeza que varria aquelas ruas de manhã e à tarde, e tinha barraca da comunicação, barraca da saúde, barraca da cultura. Com uma semana de acampamento já existia uma biblioteca Paulo Freire, montada na rua, né? Então, assim, essa organização é, foi espetacular e foi essa convergência desses 4 movimentos de conviverem e de adotarem regras que pudessem manter aquilo, né? Isso foi muito interessante, porque cada um tinha uma experiência, né? Então, assim, um tinha experiência de porta de fábrica, o MST já tem ocupação rural, no campo, e eles trocaram. Até tem um personagem que fala isso, ele é não sei se chegou nessa parte já, ele é da Não, pode contar, sim, sim, pode e contar. ele fala assim, ele fala, olha, eu tinha experiência de fazer piquete, né? Então, assim, eu aprendi com eles, e eles aprenderam com a gente. Então, isso foi muito interessante, foi muito bonito. E aí você tem vários personagens, né? A cozinheira, que cozinhou, na verdade, na garagem de uma das vizinhas. Porque tem um capítulo também dedicado à vizinhança, né? Exatamente. E esse aprendizado, eu queria que você falasse, porque inclusive os próprios vizinhos ali, tinha gente que estava meio desconfiada, não gostava muito, acabou conhecendo e inclusive respeitando e gostando, né? Quer dizer, teve essa interação, né? Com uma boa parte da vizinhança, né, Áurea? Teve de tudo, né? Teve os que atacaram, atropelaram as pessoas, e teve um vizinho que, inclusive, é um delegado, que estava tendo uma manifestação e ele foi lá e chutou os equipamentos, destruiu os equipamentos de som. Então, assim, e teve também os vizinhos que acolheram inicialmente, né, abraçaram a causa, entenderam o movimento, abriram suas casas para uso de banheiro primeiro, abriram suas casas para carregar celular, né? O pessoal precisava carregar o celular. Teve gente que saiu de casa de madrugada com cobertor para levar para eles nas barracas, porque começou um período de muito frio e eles na rua, né? Naquela chuva, às vezes, garoa, então teve de tudo. E algumas pessoas passaram a ceder as suas casas e depois a alugar o jardim, a garagem, para eles montarem as barracas dentro das casas, porque a prefeitura começou a pressionar para que eles saíssem da rua.
Então, essas pessoas foram. Em uma dessas casas, a pessoa abriu a sua garagem e fez um acordo lá com a militância, e eles montaram uma cozinha, uma enorme cozinha na casa dela. E ela conta essa história também, que aí virou um ponto, né? E ela acordava de manhã e eles iam apresentar para ela: olha, está aqui o Aloysio Mercadante, está aqui o Pérez Esquivel. Ela falava: eu nem sabia quem eram essas pessoas. Ela falou: não conhecia. E acabou se envolvendo, e aí depois foi estudar e virou uma pessoa militante ali com eles também. Então, tem várias pessoas. Tem várias, e essa troca, né, das pessoas que estavam na vigília também, fazendo melhoramentos ali, né, por exemplo, numa praça, carpindo, não é isso? Teve essa parte também interessante, essa passagem é ótima, conta também, vai, Áurea. Então, aí assim, desde o início, como a resistência foi muito grande dos vizinhos, não só dos vizinhos, mas como também do pessoal da direita, que passava xingando, passava atirando, né? Teve um ataque a um dos acampamentos, a bala mesmo, gente ferida a bala. O Jefferson de Menezes. Foram vários ataques mesmo, né? E então, assim, eles começaram a se preocupar de manter o ambiente, né? Porque realmente um monte de gente na rua, na frente da sua casa, não é agradável, né? Mas assim, eles procuravam manter os horários de silêncio, tá? Não tinha manifestação, era até às 7 da noite, depois parava, silêncio. Não era permitido entrar bebida. Eles tinham uma série de regras. Essa brigada da limpeza, por exemplo, levantava de madrugada, varria toda a rua, arrumava tudo. Aí depois eles faziam o café da manhã, almoço, café da tarde, o jantar, e à noite, quando todo se encerrava, eles varriam tudo novamente. Então eles procuravam manter uma relação civilizada ali e amigável com a vizinhança, né? E fizeram também ações comunitárias. Então, pensando nisso, tinha um terreno ali perto que estava abandonado, baldio, né? E aí o MST falou: bom, a gente pode ir lá e transformar aquilo numa floresta ecológica. Pegaram mudas que vieram dos assentamentos, né? E foram lá, carpiram o terreno, arrumaram tudo, plantaram, puseram placa, deixaram super bonitinho. E conforme eles estavam trabalhando, vinha vindo uma vizinha daquelas que reclamava sempre, que xingava, que chamava a polícia por qualquer coisa e tal. E ela veio, chega lá e fala assim para o pessoal do MST, fala: quem é o responsável aqui? Aí eu: meu Deus, ela de novo, né? Aí, o fulano que ela falou: olha, eu quero dar os parabéns para vocês, porque eu já pedi várias vezes para a prefeitura limpar esse terreno, eles nunca vieram aqui. Aí ela não só se tornou amiga, como ela participava depois dos cultos religiosos, porque tinha também o culto religioso. Aquilo era um mundo. E aí ela participou, começou a participar também, todo domingo ela participava do culto religioso no final do dia. Achei essa passagem tão importante, tão emblemática, né? A plantação, né, de mudas, de pinheiros, araucárias. Eles trouxeram algumas... água, né? Uma nascente de água foi recuperada, né? Isso, inclusive. Nesse terreno. Eles trouxeram também, fizeram um ato simbólico, trouxeram produtos da reforma agrária para oferecer para os vizinhos. Fizeram cartas explicando a situação para os vizinhos, distribuíram para a vizinhança, explicando por que eles estavam ali, qual que era o objetivo, qual era a situação do Lula, pedindo desculpas pelo incômodo. Enfim, trabalharam, né, essa relação com a vizinhança. Muito bem. Eu queria que você, no começo você falou desse bom dia, boa tarde, boa noite, né? Parece que a ideia foi de uma jovem estudante, né, da UNILA, né? Contar essa história também, Áurea. Então, no dia seguinte, à noite que o Lula foi preso, que teve aquele ataque, né? Eles se dispersaram, depois voltaram para esse cruzamento,
que acabou sendo batizado de Praça Olga Benário. Fizeram um círculo no chão e escreveram Praça Olga Benário. E ali era o point onde tudo acontecia. Tinha as manifestações, tinha os atos culturais, a apresentação. No início tinha muito artista indo para lá, se apresentando, né? Aquilo virou uma coisa que era o alvo, o foco da imprensa do mundo todo, né? Muitos jornalistas logo compuseram um comitê de imprensa para atender essa imprensa, e também foi criada uma casa da imprensa. Alugaram uma casa chamada Casa da Democracia, que abrigava jornalistas, que produzia programas de rádio, produzia matérias, enfim, esse era um outro braço da Vigília, porque a Vigília tinha vários núcleos, né? Tinha o centro ali, quando era na rua, era o centro, onde tinham as barracas, tinha um lugar onde eles dormiam, e depois eles conseguiram alugar um terreno, que virou a sede. E, além disso, tinha a Casa Alojamento, que era a Casa do Livre, e o Espaço Marielle, que era uma outra casa onde tinha formação, cursos, e onde tinha programação cultural. Tá? Então, assim, era um complexo aquilo lá. E aí eu me perdi, porque você tinha me perguntado uma coisa. Eu tinha te perguntado da menina que criou... Da menina, isso, claro. Então, porque aí, assim, quando eles se dispersaram depois do ataque, voltaram para essa praça Olga Benário, lá ficaram, e o dia amanheceu. Então, eles começaram a imaginar, olha, nós precisamos ter alguma programação, não pode ficar todo mundo aqui sentado, conversando, alguma coisa a gente precisa planejar para que isso aqui seja uma coisa também de conteúdo, né? E nós temos que começar o dia, vamos começar com o quê? Aí alguém, acho que tinha falado que... alguém tinha falado que a gente podia falar um bom dia para o Lula. E esse alguém era essa menina, que era uma militante do movimento de jovens. E aí, um dos coordenadores ali da Vigília, porque logo, imediatamente, já se criou uma equipe de coordenação, né? Falou para ela, então, por favor, pense num bom dia. E ela reuniu os amigos, e então ela falou, vamos fazer um bom dia bem alto, vamos gritar para que ele possa escutar onde é que ele esteja. E aí todo mundo começou a gritar, bom dia, presidente, bom dia, presidente. E aí, à tarde, de novo, como foi muito divertido, à tarde eles repetiram, boa tarde, presidente, e à noite. E aí, todos os dias da vigília tinha um horário determinado. Eu acho que o Lula ficava até esperando para eu tirar a soneca da tarde, ficava esperando boa tarde das 2 horas, né? Porque era repetição. Serviu de apoio emocional, né, para ele também, né? Muito, muito. Ele é muito agradecido, ele escreveu um texto exclusivo do livro, né? Por meio de um dos advogados, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que é muito próximo dele, e eu conheço também. Então, eu disse, olha, estou fazendo um registro histórico, sem muita pretensão, né? Não é um livro de análise do movimento, porque acho que a gente não tem nem distanciamento histórico para isso, é um livro de reportagem, é um registro desse fato, desse movimento popular. Eu acho que seria legal se ele registrasse também todo esse agradecimento que ele sempre se refere nas entrevistas, né? Que ele é muito agradecido e tal. E ele achou uma ótima ideia e escreveu um texto exclusivo para deixar registrado junto ali o agradecimento dele. Foi bem legal, bem legal. Áurea, é tão interessante o teu livro, tem tantas outras coisas que eu queria te perguntar, mas a gente está com o tempo esgotado. Mas eu quero que você diga, né, onde as pessoas podem adquirir o livro, como é que as pessoas têm acesso à publicação. Olha, o livro foi editado pela Claxo, né? Que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ele está editado em português e em espanhol. O e-book é gratuito, tanto em português quanto em espanhol, e-book gratuito no site da Claxo.
Você quer que eu te passe o site agora? Ou passo... Pode ser, pode ser. Tá. Mas então, isso também é fácil, né? O pessoal digita lá na busca, claro, e entra, não tem problema. Não estava preparado para passar o endereço. Tá tranquilo. Olha, te agradeço. Diga. A editora da Claxo, eu acho que é fácil de achar. E quem quiser ler o livro em papel, que também existe o livro em papel, ele está sendo vendido pela distribuidora Sur Livros, que também é só encontrar ali Sur Livros, você consegue encomendar o livro para ler em papel. Ah, perfeito, tá certo, Áurea. Essas e muitas outras histórias que não dá tempo de contar aqui, né? Esse finalzinho, tem alguma que você queira contar? Eu não contei essa história, só para a gente fechar rapidamente. Uma bacana é o do menino do gás, né? Que é... Vamos lá. Essa foi bacana também. Ele trabalhava com o pai numa distribuidora de gás. E aí, quando começaram a montar as cozinhas, né? Ele, militante também, de esquerda tal, e a contribuição dele foi o seguinte, eles recolhiam o gás dos clientes, e muitas vezes, os botijões não eram utilizados totalmente, ficavam um restinho. Muito do gás que eles vendiam era para uso em maçarico, e a força do maçarico logo congela o gás, e aí não dá tempo de você ficar esperando o gás descongelar. Então, o cara descarta aquele botijão. Ele recolhia todos esses botijões que tinham restinhos e levava para a vigília. Então, ele era muito bem-vindo lá, porque ele conseguiu abastecer muitas das cozinhas, que eram cozinhas portáteis, montadas pelo MST. Eles montavam em 10 minutos uma pia, uma cozinha toda equipada assim, para fazer. E chegaram a fazer 2.000 refeições por dia. Nossa, muito legal. Olha, a gente ia continuar aqui conversando horas, viu? Mas eu vou deixar a curiosidade também para as pessoas entrarem, né, adquirirem o livro e lerem também. Né? Tem muitas histórias aí. Bom, conversamos aqui com a jornalista Áurea Lopes, autora do livro Vigília Lula Livre, um movimento de resistência e solidariedade. Áurea, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada e parabéns pela publicação, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o importante é que ficou registrado esse momento histórico aí no movimento de luta do povo brasileiro que resiste, né? É isso. Um grande abraço. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.